Bom dia, nós vamos fazer a nossa leitura e reflexão de hoje no capítulo 2 de Jó, que diz assim: a adversidade e a cruel aflição de Jó. Na introdução, nós falamos a respeito de como Jó era um homem íntegro e temente ao Senhor. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de poder de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o Senhor tem dará pela tua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofaz, o naamatita. E concentraram-se juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viram que a dor era muito grande. Então essa aqui é a segunda atitude que Deus permite ao inimigo tocar no Jó. No primeiro, ele tocou nos bens de Jó. Todos os bens de Jó, nos filhos de Jó. E Jó, em momento nenhum, abriu a boca para dizer nenhuma palavra torpe contra o Senhor. Agora Satanás apresenta-se de novo falando: se tocar na sua vida, ele vai blasfemar. E o Senhor permitiu que o inimigo tocasse nele, e o corpo dele tornou-se em chagas. Não tinha um lugar no corpo de Jó que não tivesse feridas, tumores, pus, mas ele em momento nenhum abriu a boca para ir contra o Senhor. Aqui a mulher dele diz, então a sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E o que ele disse? Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Se ele recebeu o bem do Senhor, como ele tinha bens, ele era um dos homens mais ricos dessa província, mas ele era um homem íntegro. E ele sabia, a fé dele era grande para saber que Deus tinha tirado tudo dele. Agora ele estava naquela situação em chagas, mas que Deus, assim como Deus deu o bem, deu o mal e poderia dar o bem novamente. Olha só a fé e a integridade desse homem. Será que hoje, no século 21, nós teremos a fé íntegra como de Jó? O corpo transformado todo em úlcera, e mesmo assim ele não abre a boca para blasfemar contra o Senhor?
Então aqui nós vemos a fé de um homem. Ele estava ali coçando-se com telha, deitado nas cinzas. Do jeito que ele veio ao mundo, ali ele estava. Porque ele estava irreconhecível. Observe que quando os 3 amigos deles aproximaram-se, ele disse assim, e levantando os olhos e não o conheceram. Levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram-se no pó. Observe que o texto refere-se que os amigos deles não reconheceram de tanta transformação que houve no corpo dele pelas feridas. E eles condoeram-se com dó, estavam ali. Observe que o texto fala que eles ficaram 7 dias, os 3 ali, 7 dias, 7 noites, nenhum falava uma palavra sequer. Porque eles estavam vendo a dor que Jó estava passando. Eles não reconheceram o amigo que eles tinham. Mas eles estavam ali se consolidando com Jó. A dor de Jó era tão grande e eles sentiram que eles não tinham nem palavras para falar. Ficaram ali os 4 em silêncio. Hoje vivemos num mundo tão diferente, que as pessoas por qualquer motivo estão reclamando, estão deixando Deus. Veio a dificuldade, já começa a reclamar de Deus. Já começa a achar que Deus é injusto, que Deus não está olhando para nós, mas Ele nunca deixa de nos olhar. Nós é que nos distanciamos de Deus. Nós, com as nossas palavras, é que entristecemos o coração de Deus. Observe este homem, ele já no primeiro capítulo fala que ele queimava incenso, porque ele imaginava que os filhos poderiam ter pecado quando realizavam uma festa. E o inimigo veio para testar e Deus permitiu, tirou tudo, bens, materiais, filhos, tudo, os servos dele, tudo pereceram. Mas ele, em momento algum, abriu a sua boca para reclamar de Deus. E ali veio o inimigo pela segunda vez, dizendo, agora é a vida dele. Agora ele vai abrir a boca e vai blasfemar. Mas Deus permite, e Jó fica ali com a sua integridade, com a sua fé, com a sua perseverança, porque ele sabia que Deus restituiria tudo o que ele tinha. Não importava o tempo. E a mulher que não estava com nenhuma chagas, ligeirinho, já esbravejou, querendo que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas ele repreendeu a sua esposa. Fala que nem uma loucas, o Senhor nos deu o bem e não poderia dar o mal também? Ele permite que o mal, como ele permitiu aqui na vida de Jó. Porque o inimigo estava dizendo que Jó ia reclamar, ia blasfemar se ele tocasse nele. E o Senhor permitiu que tocasse no corpo, mas não na vida. Olha só, assim somos nós. Temos que buscar, nós não somos santos. Nós estamos em busca dessa santidade a cada dia, na oração, na leitura da palavra, na busca constante. É uma busca todos os dias. Porque assim como o inimigo estava olhando para a vida de Jó, pela integridade de Jó, assim o inimigo olha para as nossas vidas. E se nós não estivermos em perseverança, em obediência, aí a destruição é grande. Por isso que nós temos que tirar o dízimo do nosso tempo, para ler a palavra, para dobrar os nossos joelhos, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A ira do Senhor dura um momento só contra nós. Porque se Ele fosse olhar realmente para nós, como seres humanos miseráveis, pecadores, blasfemos, porque nós, por qualquer motivo, estamos abrindo a boca e falando palavras que desagradam ao Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Mas Ele é misericordioso. Ele entregou o seu filho para que morresse morte de cruz por toda a humanidade. Não importa a crença que você tenha, ele morreu por
todos. E Ele não quer que nenhuma vida se perca. Cabe a mim e a você me dobrar diante do Senhor, me consertar diante do Senhor, nos consertarmos diante do Senhor. E permanecermos fiel em obediência e perseverança até o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus, que está perto. A cada dia aproxima-se a vinda do Filho do Homem. Então você que está aí na vida tortuosa, conserta-te com o Senhor. Volta para o aprisco do Senhor. Você que ainda não deu um passo para Cristo, é um passo só, como diz José de Paula no seu hino. Um passo só, tu precisas dar para Cristo. É só um passo que tu tem que dar. Volta para o aprisco do Senhor, que o Senhor te espera. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida seja alcançada com a mensagem de salvação. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria até o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus.